Olá pessoal, aqui é o Leonardo e hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre a questão da variação da gravidade da Terra. Vocês sabiam que a gravidade não é constante? Que ela vai variar em função da altura que um corpo estiver em relação à superfície da Terra? Então vamos discutir isso um pouquinho. Não se esqueça de acessar nossa página fisicamente.com.br, onde você poderá encontrar alguns textos interessantes sobre física, sobre o universo, assuntos de ciência em geral. Então, vamos lá. Então, pessoal, vamos começar com a famosa expressão de Newton, F igual a ma, onde A é a aceleração, e nós vamos substituir A por G, onde G é a aceleração da gravidade. Então, nós teremos que F igual a mg. Isso quer dizer que um corpo de massa m colocado nas imediações da Terra, ele vai ser atraído pela aceleração da gravidade e, obviamente, ele adquirirá uma certa velocidade, né, porque está acelerado, e, obviamente, a Terra atrai ele com uma certa força, e essa força é justamente mg, que depende da massa do corpo e do G, que nesse caso o G é considerado constante e é aproximadamente igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, nessa situação, apenas a massa m é variável, que é a massa do corpo. E quanto maior a massa, maior a força com que a Terra atrairá esse corpo. Quanto menor a massa, menor a força com que a Terra atrairá esse corpo. Mais G, que é a aceleração da gravidade, nesse contexto ela é constante. Mas existe uma outra situação, em que nós temos a chamada gravitação universal, e ela é dada por G, onde G é uma constante, é um número chamado constante de gravitação universal, vezes m, mzinho, mzão, onde cada um corresponde à massa de um corpo separado, dividido por d ao quadrado, onde d é a distância que separa esses dois corpos. Então nós teremos um corpo de massa m, que nós chamamos de mzinho, e um outro corpo de massa mzão, separados por uma distância d. E cada corpo faz força sobre o corpo oposto. E é isso que diz a gravitação universal. É isso que diz essa expressão. Que essa força que cada corpo exercerá sobre o outro vai ser proporcional a uma constante, a massa dos corpos, e dividido pela distância ao quadrado, e nós chamamos o inverso da distância ao quadrado. Então nós podemos dizer que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. É isso que diz essa expressão. Então, quanto maior a distância, menor a força, pois é inversamente proporcional. E como a distância está ao quadrado, essa força vai diminuir bastante com o aumento da distância e aumentar significativamente com a redução dessa distância. Então, gravitação universal diz respeito a dois corpos de massa m e um mzão separados por uma distância d. E cada um exercerá sobre o outro uma força. Bom, se nós igualarmos, o que acontece se nós igualarmos as duas expressões para força, onde a força aqui é a mesma, exatamente a mesma força, falamos tanto em F igual a mg, quanto em F igual a g, mzão sobre d ao quadrado. Essa força é a mesma. Então, o que acontece se nós igualarmos as duas? Vamos ver. Repetindo, F igual a mg e F igual a g m dividido por d ao quadrado. Quando eu igualo essas duas, eu vou ter que mg igual a g mzão dividido por d ao quadrado. Note que eu posso simplificar a massa, ou mzinho. E quem que é mzinho? Mzinho, no nosso exemplo, é a massa de um corpo. Seria a massa menor?
o corpo de massa menor, e mzão, o corpo de massa maior. Trazendo para a nossa realidade, esse mzão poderia ser a massa da Terra, e esse mzinho a massa de um corpo qualquer em suas imediações. E vamos lá, o que acontece? Nós temos que G, quem que é G? É a aceleração da gravidade, vai ser dada por G. Esse Gzão é uma constante, chamada de constante de gravitação universal, é o número, vezes mzão, que é a massa do corpo maior, dividido por d ao quadrado, onde d é a distância do corpo de massa menor. E a primeira observação interessante surge aqui. Note que a gravidade não depende de mzinho, não depende da massa do corpo que está ao redor do corpo maior. Isso é muito interessante. Por exemplo, se eu tenho a Terra aqui, cuja massa é mzão, obviamente vai ter uma aceleração da gravidade, vai ter um campo gravitacional. O que é campo gravitacional? É uma região ao redor do espaço onde qualquer corpo de massa m ou uma massa qualquer, em ele estando nessa região, será atraído pela força da gravidade desse planeta, desse corpo. Tá? Isso é um campo gravitacional, uma região no espaço onde existe uma atração gravitacional devido à presença de um corpo massivo. Mas note que não depende da massa desse corpo. Você pode ter um corpo de 1 kg ou de 1 tonelada. O G não depende da massa. Depende apenas da distância que esse corpo está de mzão. Vamos trabalhar um pouquinho essa questão. Imagine que eu tenho um planeta. Suponha que isso seja uma esfera, tá bom? Esse planeta tem um raio. E eu coloco um corpo de massa m a uma certa altura da superfície desse planeta. Eu vou chamar essa altura de h. E eu vou somar h mais r, ou seja, eu estou somando a altura acima da superfície mais o raio desse planeta. E eu vou chamar de d. Então d é a distância do corpo até o centro desse planeta, tá bom? E note, considerando o raio constante, porque o planeta não muda o seu raio, mas o que pode mudar? A altura que um corpo está em relação à superfície desse planeta. E isso vai fazer com que a gravidade também mude. Então, quem que é a gravidade? Que nós acabamos de ver. Gmzão. Lembrando que mzão é a massa, no caso do nosso planeta, dividido por d ao quadrado. Mas quem que é d ao quadrado? Ou melhor, quem que é d? D é h mais r. Então, se eu substituir, o que eu vou ter? Gmzão dividido por d ao quadrado é h mais r, mas como é ao quadrado, vai ficar h mais r ao quadrado. E aqui está uma prova matemática de que a gravidade depende da altura a que um corpo está em relação à superfície de um planeta, por exemplo. Tá bom? E uma conclusão interessante: não depende da massa desse corpo ao redor do planeta. Então, se você tem um planeta de massa m e você coloca um corpo independente da massa desse corpo, não importa, todos eles vão estar submetidos a uma aceleração da gravidade produzida por esse corpo mzão, que seria o nosso planeta, e a gravidade vai depender não apenas, mas G e M seriam constantes, que são dados. G é uma constante, é o número que você tem. M seria a massa do planeta, que você conhece. R seria o raio do planeta, que também você poderia conhecer. E H é a variável, é a altura que esse corpo está em relação à superfície do planeta. Esse H é aquilo que vai ser somado ao raio do planeta.
e isso vai fazer com que a aceleração da gravidade varie. O quanto ela vai variar depende da altura, depende do H que você escolher. Pode ser uma variação irrisória, pode ser uma variação significativa. Depende do H, pode ser 1 metro, 10 metros, 100 metros, 1 quilômetro ou 1000 quilômetros. Então depende do valor que você escolher. Bom, espero que vocês tenham achado interessante esse assunto. Seria legal vocês pesquisarem, fazer alguns exercícios, colocar valores nessas equações, mas a mensagem é: a aceleração da gravidade não é constante. Ela depende da altura que está sobre esse planeta. A que altura um corpo vai estar em relação à superfície de um planeta. Então ela é variável. Na Terra, a aceleração da gravidade ao nível do mar é uma, já no Monte Everest é outra, ou a 1000 metros. Então você subiu uma serra, tem uma altura em relação ao nível do mar, pode ter certeza que a gravidade sofreu alterações mínimas, mas sofreu. Então, se você quiser tirar suas conclusões, substitua esses valores por números conhecidos que você acha facilmente por aí e tente fazer as contas. Deixe os comentários o que você achou do vídeo. Se puder, divulgue nosso trabalho, acesse a nossa página no Facebook e até a próxima. Valeu!